dia, tudo bem? Que emoção é essa de lançar Motel Destino 10, 11 anos depois de Praia do Futuro aqui no Ceará? Olha só, eu acho que é a emoção que vai ser a emoção mais forte, assim, eu acho que eu tava saindo de casa para vir para cá ontem e aí pensando um pouco na filmagem, né? Porque a gente tava filmando, a gente começou a filmar exatamente há um ano atrás, na segunda-feira que vem, assim. Eu falei, nossa, que emoção de estar voltando pro Brasil, voltando para Fortaleza para estrear esse filme lá e eu acho que vai ser o momento mais emocionante, assim, depois da filmagem, vai ser essa estreia aqui hoje, assim. Fazendo de conta que tá tudo bem, mas estou muito excitado, muito nervoso e muito feliz, assim, de mostrar o filme aqui. E ainda mais no São Luís, né? O Praia do Futuro faz 10 anos, mas a gente mostrou o Vida Invisível aqui também, eu acho que em 2019, né? Antes da pandemia. E aí depois o Marinheiro passou, não estava aqui, então eu estou muito feliz, especificamente esse filme, né? Porque é um filme inteiro feito aqui, com equipe local, com atores daqui, então acho que vai ser muito especial. Mas o Praia foi o último filme que tu filmou aqui em O Praia foi o Fortaleza. último filme que eu filmei aqui, tem exatamente 12 anos. 12 anos. Que loucura, né? Que loucura, o tempo passa muito rápido. Eu tava lendo uma entrevista tua pra Variety que você. A gente denomina o Motel Destino como um thriller erótico. Mas eu adorei uma definição tua que foi um noir equatorial. O que seria um noir equatorial no teu ponto de É, vista? o noir, né, assim, pra gente que é do ramo de cinema e tal, não é essa tradição que foi meio forjada no cinema americano na década de 5. Final dos anos 40, começo dos anos 50, assim, né, que era que é uma espécie de policial, né, um policial, mas com características muito específicas, onde os filmes tinham muitas sombras, né, onde na verdade tudo tinha muito mistério, os filmes eram filmados geralmente em Los Angeles, né, não todos, e eram policiais daquela época, assim. E eu acho que tem algumas coisas nesse filme que me remetem, que me foram isso, que ele foi inspirado nessa tradição, que é uma tradição de filmes que foram feitos logo depois da Segunda Guerra, né? Então o mundo estava todo meio quebrado, assim, as pessoas tentando, né, se reencaixar, entender que mundo novo era esse. E nesse sentido, eu acho que o Motel Destino tem muito disso, assim, né? Eu acho que a gente passou 4 anos aqui. Engraçado porque esse filme, ele, na verdade, eu deveria ter filmado ele em 2018, mas e aí por conta de questões políticas, né? Da coisa que fizeram com a Ancine e tal, aí a gente só conseguiu filmar esse ano e foi no ano passado. E eu acho que ele se assemelha muito com essa tradição do cinema no americano, no sentido de que ele fala de um Brasil que estava todo quebrado, que estava tentando um pouco ali se encaixar e cicatrizar um pouco do que a gente passou. E o equatorial, porque eu acho que é uma tradição, esse, né, o que a gente está chamando de cinema noir, do cinema policial, ele teve várias variações, ele ficou muito, ele foi utilizado em diferentes lugares do mundo e ele foi tomando as cores locais, assim. Então, acho que a primeira vez que ele foi um pouco adaptado foi na França, na década de 60, com a Nouvelle Vague francesa, né, que vem exatamente que eles chamam da série noir, né, que é o cinema noir da década de 50, 40. E aí, né, ultimamente, houve toda uma espécie de adaptação do cinema noir na Escandinávia, que eles chamavam de Scandic Noir. E aí, quando a gente estava fazendo esse filme, eu fiquei muito pensando como é que a gente colocaria, né, em uma frase o que era o gênero do filme, e eu chamei de noir equatorial porque eu acho que o Brasil ele tem uma identidade que é bem tropical, né? Mas o Nordeste é muito mais equatorial do que tropical, assim, né? Uma luz branca, né? Uma luz muito acesa. Você acorda de manhã, parece que tá tudo aceso, assim. Então tinha uma cor, e as cores são muito fortes. Então foi daí que veio essa ideia de, em uma frase, a gente poder condensar um pouco o que era o gênero do filme. E é legal que tu troca o preto e branco por cores muito expressivas e É, saturadas, mas mantém os personagens dúbios. Você tem o Heraldo que tá fugindo, você tem a Daiane que planeja algo, né, é, para fugir. Você tem o Elias que é um personagem também dúbio. completamente. É muito bom que você falou, cara, assim, porque eu acho que a primeira questão que eu pensei, assim, no sentido, né, do filme mesmo, como é que eu trabalho a questão das sombras, né? Porque no ar tem uma coisa de tensão criada através de sombra, personagens que se esgueiram nas sombras, assim. E aqui, pra mim, a gente não tem sombra, né? Porque o sol tá a 90 graus, assim, então às vezes tem de tarde ali um pouquinho. Mas eu fiquei muito interessado em ver como é que a gente podia, em vez de ter sombra, como você falou, ter cor, né? Mas ter cor não só para ter cor, a cor como algo que cria tensão, assim, né? Se a gente vê as cores do filme, falando aqui do lado do oposto, tem sempre cores complementares, são cores que criam uma fricção ali que eu acho que ajudam na tensão do filme. E o que você falou do personagem, dos personagens é ótimo, né? Na verdade, eu acho que os personagens do cinema no americano, eles chamaram, dizem que eles chamam moral duvidosa, né? Personagens de moral duvidosa, que são as pessoas mais encantadoras, as pessoas que têm Claro. moral duvidosa, né? Que são as pessoas mais misteriosas, são as pessoas mais contraditórias. E nesse sentido, eu acho que você tem absoluta razão, assim, eu acho que todos os personagens do filme
Eles não são uma coisa só, né? E eu acho que isso confere uma humanidade aos personagens que eu acho muito apaixonante, assim. Você é arquiteto, Eu sou formado em formado em arquitetura, arquitetura. Por que que eu estou perguntando isso? Porque tem um aspecto de dubiedade também no motel, na lógica do motel. é, Você falou numa entrevista que é o local onde tudo é permitido, mas ao mesmo tempo é um local de hipocrisia. E isso é, no filme eu vejo muito no sentido de que você tem o prazer, a expressão do desejo, do prazer, mas ao mesmo tempo você tem a expressão do voyeurismo, que é invadir o prazer do outro para o próprio prazer. Tu consegue discutir mais a lógica do motel dentro do Brasil de hoje? rapaz, eu acho que o motel sempre para mim foi muito fascinante, assim, né? O motel, de fato, ele começa, a ideia de motel vem de motor hotel nos Estados Unidos, que são esses hotéis que foram construídos à beira de estrada no começo da indústria automobilística, porque os caminhoneiros, eles dormiam em tendas, né? Em coisa de acampamento mesmo. E aí esses motéis foram construídos para eles poderem dormir nesses lugares quando as viagens eram muito longas. E essa tradição um pouco passou pelo mundo inteiro ali, mas no Brasil ela tem uma coisa muito específica que é o lugar de encontro sexual, assim, né? E isso acontece, começa a acontecer um pouco na década de 70, na época da ditadura, porque você tem uma contradição enorme, né? Você tem a revolução sexual acontecendo no Brasil e no mundo, e você tem um regime repressor. Então, como é que você consegue dar conta das duas coisas? E o motel foi um lugar muito fértil para isso, assim. Então, e ele tem uma coisa muito fascinante, que é quando você entra ali, você está entre quatro paredes. Então, tudo pode acontecer, entendeu? Assim, na verdade, todas as fantasias, todos os traumas, todas as alegrias, quer dizer, um espaço de absoluta liberdade, assim. E ao mesmo tempo, que eu achei fascinante, assim, não, e tem um lado também que é bonito pro filme, assim, que também tem uma coisa do motel, é, é um lugar onde você pode fazer tudo, ninguém nunca vai saber, né? Então é um lugar de crime, é um lugar de traição, entendeu? Tem uma coisa ali que eu acho que para um filme como esse, que é um filme que tem um viés, né, de policial, assim, é maravilhoso, assim, porque tudo pode acontecer ali dentro, pro bem e pro mal, entende? E ao mesmo tempo tem uma outra coisa, e tem uma coisa bonita também que a gente trabalha muito nisso, com isso no filme, que é um negócio do inconsciente ali, todos os desejos são possíveis, então você tem fantasias de todos né, de todos os sentidos, assim, estão ali dentro. E tem a coisa do voyeurismo que você falou, porque tem uma coisa, né, que já todo mundo aqui deve ter ido a motel, mas quem não foi a motel, eu aconselho ao motel. E um hotel, ele geralmente tem esse corredor de serviço, né, onde você tem quem trabalha ali, que passa os objetos, né, coisas de comida e coisas que são, né, por exemplo, escova de dente, uma toalha e tal, que você passa ali pelaquela janelinha, assim. Então, no filme a gente brinca muito com isso, assim, também com essa relação entre os quartos, né, que são uma espécie de teatro do desejo, assim, onde tudo pode acontecer, e esse corredor onde as pessoas que trabalham no motel têm um acesso privilegiado ao que está acontecendo dentro dos quartos. E ele se torna uma entidade. A gente ouve o motel gemer, a gente vê os animais que passeiam, né, no quintal do motel. Ele se torna um ser dentro do filme. Ele é um mundo à parte, né? E aí foi para mim tinha uma coisa muito interessante porque quando a gente começou a escrever o roteiro, o Heraldo ele está em fuga, né? E ele vai ali para passar uma noite para poder ganhar tempo para poder continuar né, a entrar em rota assim de fuga. E ele entra naquele lugar, e aquele lugar tem uma coisa curiosa, né? Mesmo que ele é um lugar que o protege, né? Porque ali só entra quem paga e tem um controle de quem entra e quem sai. Ele também é um lugar que um pouco é um vórtex, que bota ele ali dentro e não deixa ele sair Isso. mais, entendeu? Então isso eu acho que para mim foi muito importante. Ele tem essa dubiedade, né? De uma prisão e de uma espécie de espaço onde tudo pode acontecer, né? Um espaço de liberdade muito grande. E para mim, de novo, ele é essa lógica dos personagens, né? Que são personagens de moral duvidosa, personagens fraturados. Eu acho que o espaço do motel também é um pouco isso, né? Eu acho que tu já cansou de responder perguntas sobre as tuas personagens femininas. Então eu vou falar dos teus personagens Que ótimo. masculinos. Porque de um tempo pra cá, eu tenho percebido que os homens nos teus filmes, eles são homens tirânicos. Você tem o Gregório do Vivier em A Vida Invisível É, e o pai, que agora, cujo nome eu não me recordo. é, como é o nome dele? Eu esqueci do nome do personagem. O pai da Eurídice, né? Isso. Que é incrível. Você tem o Jude Law como o É, Henrique VIII em Firebrand. E é, agora você tem o Elias. É uma tendência também você contrapor essas personagens femininas fortes com esses homens tirânicos? porque eu acho que aconteceu uma coisa na minha vida que é, na verdade, eu tenho uma familiaridade muito maior com personagens femininos por conta da minha criação, por Sim. conta da minha relação com a minha mãe, com as mulheres da minha família. Era uma família muito. Eram basicamente mulheres, né? Que tinham ali, os homens, eles eram em menor tamanho, em número, eram muito menores, ou então eles todos tinham ido embora. E aí, nos últimos anos,
para um artista, para um cineasta, é estranho você entrar num lugar de muito conforto, assim. Eu me dei conta que todo mundo me perguntava se os personagens femininos, os personagens... E realmente eram, não fiz isso exatamente como uma decisão, foi uma coisa muito orgânica, assim, porque eram personagens com os quais eu tinha muita familiaridade. Mas eu também queria entrar num outro terreno, assim, que fosse um terreno novo para mim, no sentido de exploração de personagens. E aí eu comecei a entender que também era muito importante, e isso acho que se deu muito na Vida Invisível, assim, aconteceu uma coisa ali que era um pouco de fazer uma espécie de autópsia do personagem dos homens, assim, né? Na Vida Invisível, para poder entender, né, a condição feminina naquele momento, era muito importante entender o que era a condição masculina, né? Como ela se configurava enquanto uma condição super tóxica e muito opressora. E eu, dali para frente, passei muito a me interessar em adentrar esses personagens e fazer uma espécie de anatomia, né, desses personagens que são personagens absolutamente patriarcais e que são personagens meio atávicos, assim, mas que eles se declinam de maneira diferente em diferentes períodos históricos, né? Então, no Vida Invisível era um pouco um olhar patriarcado para esses personagens da década de 50. No Firebrand a gente fez isso na Inglaterra no século XVI, assim, parecia tão distante, mas era muito semelhante, por exemplo, quando eu olho o personagem que o Jude Law fez, ele foi muito inspirado em homens que estão entre a gente hoje, né? O Trump, o Putin, o Orban, quer dizer, esses personagens que são personagens que estão numa posição de poderes, que são altamente corrosivos. E aqui no Motel Destino, na verdade, eu fiquei muito curioso de desenhar um personagem que fosse um personagem que tivesse quase à beira de um abismo, assim, sabe? Tivesse em extinção. Para mim, o Elias é um homem em extinção, assim, né? É uma masculinidade, quer dizer, pelo menos a gente torce que esteja em extinção. Não necessariamente está, de maneira genérica, assim, mas esses personagens, eles me permitiram também entender mais os personagens femininos e como é que eles posicionavam os personagens femininos de maneira tão violenta, assim, né? O lugar onde eles colocam os personagens femininos. Então, é algo que tem me interessado bastante. Eu não posso falar do próximo filme, mas daqui a pouco a gente fala. É também centrado num personagem de um pai de uma família muito rica, assim, e ele é um pouco, como é que eu diria assim, ele é a encarnação do privilégio, assim, né? Entendi. Então é muito interessante. Você falou poder, mas eles também são personagens muito atraentes. O Fábio Assunção, por exemplo, é um ator que É, carrega consigo uma bagagem de símbolo sexual sem dúvida. e que traz esse símbolo sexual e você modela ele de uma forma que, ao mesmo tempo, mantém a atração, mas mantém ele no ridículo também. Em É, momentos, em é, certos é, momentos, ele é um personagem ridículo. O Jude Law, você fez a mesma coisa no é Fireman, verdade, que é é um ator verdade. também bonito, um símbolo sexual, mas que É, horas ele parece é ridículo. porque esse masculino ele é meio patético, assim, né? Sim. Porque ele tem uma coisa que é tão parece que é um lugar que ele domina tanto, ali tem um certo conforto de estar num lugar de poder, assim, que eu acho que tem horas que ele é meio patético mesmo, assim. Então eu ficava muito interessado em também não tornar os personagens, eu acho que o grande prazer dessa coisa de fazer essa espécie de anatomia desses personagens tirânicos, dos personagens masculinos altamente tóxicos, assim, é um pouco entender que eles também são forjados, né, por forças que não são só eles, ninguém nasce machão, entendeu? Uhum. Você se transforma num machão por conta de uma estrutura que faz com que isso aconteça. Então também é muito importante a gente entender que existem sutilezas, que existem ambiguidades, entendeu? E principalmente eu acho que o personagem que eu acho fascinante do personagem do Elias é que ele sabe que ele é engraçado assim, porque ele sabe que ele está vencido, né? Ele é um pouco iogurte vencido assim, que está meio amargo. Ele sabe disso, entendeu? Então ele tenta ali fazer uma graça para poder ver se ele consegue ocupar um lugar que seja o lugar onde ocupava antigamente, mas ele vê que não tem mais espaço para ele. Ao mesmo tempo, é um personagem super cruel, né? Assim, o que Sim. ele faz no momento que ele descobre que ele está sendo traído e tal, é um negócio assim muito. Enfim, como no próprio título do filme fala, o que salva esses personagens é o destino mesmo, assim, né? Porque se fosse dependendo do personagem do Elias, nada ali. Nada ia salvar. É, Eu tenho uma pergunta dos meus alunos para ti. O teu filme é um filme erótico, não necessariamente porque tem sexo, mas porque os personagens desenvolvem-se em torno do prazer, do desejo. Hoje em dia a gente tem estudos ou pesquisas que são feitas com uma juventude cinéfila que tem demonstrado aversão a cenas de sim. sexo no cinema. Você é um diretor que trabalha muito bem o sexo, o desejo, o prazer dentro dos filmes. Como é que tu percebe isso dessa nova geração? Olha, eu acho que eu fico um pouco perplexo, vou te falar a verdade, porque não tem nada melhor do mundo que sexo, né, gente? Sobremesa é bom, viajar é bom, várias coisas são boas, mas pelo amor de Deus, né, gente? É a fonte da vida, entende?
Não no sentido reprodutivo, mas no sentido do prazer mesmo. Então eu fico muito surpreso, eu fico pensando, o que é que eles não têm aversão? Não é porque eu acho curioso a pessoa ter aversão em sexo, mas nunca pergunto, por exemplo, cena de violência, entendeu? Uhum. Porque para mim o que eu acho fascinante de cena de sexo não é porque é uma cena de sexo e tal. Primeiro que, né, na verdade, elas são cenas que permitem com que a gente adentre os personagens de maneira muito mais profunda e adentre, né, que a gente possa adentrar o inconsciente dos personagens, a gente, né, eu sempre falo assim, que você conhece muito bem alguém quando ele tá dançando ou quando tá transando, entendeu? Porque aí você não tá em controle de si mesmo. Tem uma coisa, né? O dançar é o dionisíaco, é o alegre e tal, e o sexo é uma coisa de troca de intimidade mesmo. Então, pra mim, eu não... E a outra coisa, eu acho que nesse filme especificamente, eu acho que a força dos personagens, ela se dá através do corpo. Sim. Porque eles foram desprovidos de tudo, né? São personagens que estão completamente fraturados. E acho que o encontro dos dois corpos os torna um corpo mais forte, assim. Isso que pra mim era muito importante nas cenas de sexo, assim. Essa possibilidade de que a gente é um exército agora, assim, sabe? Para lutar contra esse personagem do Elias. E você ouvir de uma geração que isso é exatamente uma coisa que não os interessa ou que causa desinteresse, eu fico perplexo e fico muito curioso de entender o que causa interesse. Porque, repetindo, assim, para mim, na verdade, cenas de sexo são cenas de afirmação da vida, né, cara? Assim, então, eu fico muito curioso de não ouvir, por exemplo, dizer que o que causa aversão ou não interesse seriam cenas de morte, por exemplo, né? Porque o que tem de cena de morte é uma loucura, entende? E principalmente no mundo, né, dos super-heróis e tal, tem assim uma profusão de cena de morte. E isso não causar aversão é fascinante, né? E não apenas cenas de morte que a morte não tem peso, em que a É, morte é só mais um número. é impressionante, cara. Eu acho muito impressionante. A sensação que você tem é que talvez seja uma geração que está um pouco dormente, né? Sim. E isso eu acho, não sei, né? Não acho chato ficar falando isso, parece que eu tô velho, que tô muito vivo, e os novos que estão muito dormentes, mas eu tenho uma sensação, assim, de que uma das grandes razões que eu acho que eu fiz esse filme em particular, e especificamente esse daqui, era para celebrar uma porção de vida, assim, eu acho, sabe? Uma porção de vida e de possibilidades que a vida tá pra gente. Num momento histórico, eu acho que a gente estava passando, a gente está passando ainda, né? Eu tava falando com alguém agora de manhã, a gente está passando por um momento histórico muito complicado, assim, né? Porque a gente acabou de sair de um negócio traumático que foi a pandemia. A gente adentrou o mundo em guerra, né? Porque o mundo está em guerra desde março de 2022, né? Com a guerra da Ucrânia, que virou a guerra do Oriente Médio. Enfim, já estava antes, né? Mas ficou muito mais acirrado isso. E aí eu acho que o Motel Destino, para mim, ele veio e o cinema em geral, assim, sempre teve esse sentido, assim, que é uma coisa de celebração da vida, de vitalidade, assim. Então, acho que você falou é muito impressionante, né? Hoje em dia a gente vê as guerras elas são transmitidas ao vivo, né? E Sim. a gente vê aquilo ali, parece que tá, vai depois tem uma imagem que é a mesma coisa, alguém falando de um produto, entendeu? Parece que tudo ficou com o mesmo valor, assim. E para mim, eu acho que especificamente o cinema e de novo, né? Eu acho que a gente está indo pouco ao cinema. Eu acho que a pandemia mudou os hábitos da gente ir ao cinema e tal. Mas eu ainda acho que é um lugar de encontro e celebração da vida, assim. Então, para mim é muito importante fazer um cinema onde a gente não, né, onde a gente vem de encontro a uma sensação de distopia, assim, que eu acho que é muito presente no mundo contemporâneo. Eu acho que tem uma explicação também como nós, a juventude, sobretudo, mas a gente também consome redes sociais e vive atrás das telas. A nossa dopamina, que antes era no contato, na dança, no sexo, hoje a É, dopamina virou uma arrasta para cima para o próximo vídeo e as nossas relações são mediadas sempre por uma tela. demais, A nossa demais. relação não está aqui, não é uma É, distância de braço. é, Nossa relação está sempre numa tela. E eu vou voltar a uma coisa que você falou do sexo. Eu acho que é muito bacana pensar no sexo como um instrumento dramático, porque a gente compreende o Elias, porque ele é voyeur, pela completamente. parafilia dele. A É. gente entende aquela incapacidade que ele tem de lidar com a sexualidade dele, então ele só assiste. E eu acho que isso pega muito nisso, dessa juventude que só assiste, mas na hora de descer pro parquinho, talvez não queira se sujar na areia, não queira brincar, né? Não, completamente. Eu acho que nesse sentido é engraçado, assim, né? Porque aí eu acho que quando eu falo de novo da complexidade desse personagem, ao mesmo tempo que ele é um personagem perverso, ele é um personagem, né, um pouco abjeto assim em alguns momentos, ele também tem um lado que é um lado que é permeado pelo desejo e tal, e eu acho que ele e é isso de novo, ele fala ali de um lugar que é entre gerações, né? Ao mesmo Sim. tempo que ele tá, isso é um desejo muito claro assim quando a gente pensou no objeto, né, no personagem mortel assim, né? Eu acho que ele dá também a possibilidade da gente falar de várias coisas que às vezes, né, eu estava falando do sexo no sentido da cena de sexo, cena de dança, que acho que tem uma coisa também para mim muito nova nesse filme que eu nunca tinha feito, que é adentrar
como é que a gente representa o inconsciente, assim, né? Eu acho que o filme tem muito isso, assim, tem a coisa da fantasia, tem a coisa, não da fantasia sexual, da fantasia humana mesmo, assim, né? Do terror, quer dizer, o personagem do Heraldo é um personagem absolutamente atormentado, assim, né? Pelo que ele viveu e tal. Então, acho que é a primeira vez, eu acho que o Motel, ele me deu esse disparo, assim, eu acho Sim. que eu nunca tinha ido para esse lugar no cinema, e eu acho que tá dentro daquele lugar tinha uma espécie de transe, assim, tinha uma espécie de possibilidade de fantasia mesmo, assim, cinematográfica, que foi muito bacana. Antes da gente concluir, eu quero te parabenizar pelo lançamento do filme. É muito, para mim, brasileiro, cinéfilo, crítico, é muito alegre saber que você levou 6 filmes para Cannes. Ano passado você estava na seleção oficial com Firebrand, esse ano com Motel Destino. Há alguns anos você ganhou um certo olhar com a Vida Invisível, Foi, também em foi, Cannes, foi. e que você decidiu exibir primeiro aqui no Nordeste e depois você vai levá-lo para Gramado, não é isso? Cara, isso foi muito importante, assim, a gente está muito feliz de abrir o Festival de Gramado. Eu acho muito importante o Festival de Gramado existir esse ano, depois de tudo que aconteceu no Rio Uhum. Grande do Sul. Mas na hora que a gente tomou a decisão, eu fiquei pensando assim, não, mas peraí, tem que nascer no lugar Casa. que foi feito, entendeu? Então foi muito importante, e hoje é um dia muito importante, assim, para a vida do filme, porque eu acho que esse filme não é só um filme, eu não falo isso sem nenhum tom de pretensão, assim, mas é porque eu acho que ele também, ele culmina o processo de formação que a gente começou aqui em 2013, nessa sala que a gente está aqui, Uhum. que é o Porto Iracema das Artes. E o filme, ele não é só um filme que é feito no Ceará, ele é feito no Ceará por uma geração, né, por uma equipe que formou, né, que vem de uma geração bem depois da minha, assim, que eu fico muito feliz de poder ter feito esse filme junto com essas pessoas, tanto na frente das câmeras como atrás das câmeras, assim. Então eu fico muito emocionado e fico muito pensando que não tinha como ser de outro jeito, assim. Claro que o Sim, filme tinha que estrear aqui antes de qualquer lugar do Brasil. claro, Seria um desafeto, assim, fazer isso de maneira diferente, assim. seria. Vou te pedir só um favor. Eu estou montando uma lista de 1001 filmes para ver antes de morrer. E eu quero sempre pedir um filme que as pessoas possam assistir e acessar um pouquinho o que que te interessa, o que que te move como artista, o que que te inspira. Ah, cara, tem um filme que chama Fame. Você sempre lembra desse filme, que é um filme da década de 80? Fame. Que é um filme que se passa numa escola de dança em Nova York, assim, que eu acho. Não é exatamente um grande filme, eu acho que é Milos, não sei exatamente se é Milos Forman. E ele termina numa cena de dança, assim, que se passa. Que é como se. Uma audição, né? Uma escola de dança, as pessoas estão tendo. E essa cena ela se espalha pela cidade de Nova York inteira, assim. Então, esse é um filme que, para mim. é, Inclusive, tem uma coisa curiosa dele com relação ao Motel Destino. Eu me lembro quando eu saí desse filme, acho que eu vi. Eu era pré-adolescente, assim, devia ter 14 anos. E eu saí muito encantado, assim, pensando. Eu me lembro que eu não vi esse filme aqui, eu vi esse filme no Rio. E eu me lembro do cinema, eu saindo do cinema, eu saí da rua, assim, achando que tava todo mundo dançando, assim, na rua. E esse filme aqui, ele termina de um jeito, enfim, não vou contar como, assim, mas o final dele também tem um pouco um desejo parecido, assim, de transformar a sala de cinema numa espécie de sala de festa, assim. Karim, obrigado.